digital. A nova raça humana. João Batista Oliveira. Capítulo 8. Olá amigo, você acha que não mereço o seu like, não é mesmo? Acontece que estou aqui, entregando gratuitamente, o segredo da imortalidade do corpo humano, Romanos 6:23. Vejam bem. Seguindo no tema do capítulo 7, devemos relembrar, pois qualquer que seja a mulher, na medida que passa a entender que qualquer homem que trazendo ainda, o joio fazendo parte da composição orgânica do seu corpo, será para ela, um inimigo mortal, assim como está escrito em Gênesis 3:15. Haja vista que além de oferecer para ela uma semente de joio misturado ao trigo, sêmen contaminado reprodutor de filhos que já nascem condenados à morte, tal homem, também impede a qualquer que seja a mulher, de alcançar a sua vida eterna. Nesse caso, uma pergunta. Existe inimigo pior de que uma pessoa que te leva à morte eterna, então já pré-anunciada em Apocalipse 21:8. Creio que não pode existir uma relação humana, que por amor, a pessoa decide morrer, quando em sua frente está disponível todo o segredo da imortalidade. Pois, a necessidade, ou seja, a falta de noção, não passa de uma enfermidade mental, que esconde a pessoa de sua própria realidade. Sobre isso, faz bem a pessoa que entende que a fórmula da vida eterna, realmente existe. Pois acontece de fato, que a Bíblia, de acordo à vontade de Deus, apesar de mencionar, sempre escondeu o segredo da imortalidade, por séculos e gerações inteiras, e só agora, nos anos prévios a 2033 tudo está sendo revelado, Colossenses 1:26-27. Retomando o tema. Sobre a salvação da mulher, vale relembrar, que o segredo, se concentra em Gênesis 3 versículos 15 e no 24, em Mateus 16 do 27 ao 28. No versículo 15, os mistérios se consistem, na inimizade que a mulher terá que ter do homem, geneticamente composto por joio e trigo misturado. Haja vista que com tal mistura, o homem, ainda não está biologicamente limpo, ou que seja purificado ao ponto de oferecer, para qualquer que seja a mulher, a semente mencionada pelo Senhor, em Gênesis 3:15. Vejam que aqui, já estou falando, de uma semente especificamente especial, que conforme a vontade de Deus, sempre esteve capacitada a gerar um corpo humano que será o rei da terra, capacitado em definitivo, ao ponto de facilmente pisar, e ferir a cabeça do diabo, que no presente caso, é a serpente, que por nunca possuir o trigo como sêmen reprodutor, desde o princípio, sempre enganou a mulher, oferecendo-a, somente, o pecado original. Sobre isso, leiam Lucas 1 do 26 ao 33, pois este acontecimento com Maria, vai seguramente, se repetir agora. Já no tocante ao versículo 24, Deus diz o seguinte. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida. Gênesis 3:24. Vejam bem, pois em tal versículo, não é difícil para uma pessoa entender que, o jardim mencionado na palavra, é o homem e mulher criado por Deus do pó da terra, Gênesis 2:7, e em Mateus 3:12, visto como, a ira de Deus. Já a árvore da vida está dentro da mulher, mais conhecida como útero materno, enquanto o caminho de acesso a tal árvore, se trata do canal muscular vaginal da mulher. Haja vista que se trata de um caminho, por onde que passam o sêmen, que são as sementes reprodutoras, de corpos humanos. Os querubins são os dois cérebros, enquanto a espada inflamada, não é uma, mas duas que são as pernas da mulher que andam por todas as direções, sendo que quando tem o seu esposo como inimigo, só precisa pensar em fechar bem as pernas, no sentido de guardar o caminho da copa da árvore genealógica, tanto da vida, como a árvore genealógica do conhecimento do bem e do mal. Seguindo no tema. A mulher, então com tal conhecimento, sabendo que precisa do trigo puro para a sua salvação, antes de praticar um ato sexual, faz bem parar um momento, no sentido de conversar com seu esposo, noivo ou etc. Haja vista que ambos, por acreditarem na acidez do vinagre assim como já está explicado ao longo dos livros que eu escrevo, decidindo então a fazerem o teste, seguramente, a efeito, a acidez, que seja 4 ou 6%, ao penetrar dentro dos testículos, a exemplo de um espermicida local, verá que matará fatalmente, o joio e trigo.
Desse modo procedendo, o casal então já no formato do segundo Adão, ao gerar um novo corpo humano, esse filho será o primeiro da história da humanidade que nasce do trigo puro, no entanto, ao gosto de toda a natureza que até então geme de dores de parto, gerado por um homem e mulher. Romanos 8:22. O mais curioso de tudo isso, é que a fila já está andando no sentido de ver, quem será o primeiro casal no mundo, que será o pai do homem que será o pai, da nova raça humana que nos anos prévios a 2033, formará em definitivo, a nova humanidade em Cristo, então anunciada, em Isaías 65 do 14 ao 25. Por favor, não se surpreenda, pois é dessa maneira que se procede, a imortalidade do corpo humano. Com mais detalhes, no capítulo 8. Fica aqui comigo, analisa meus conteúdos e verá que tudo está legalmente apoiado na palavra escrita de Deus. Sejamos missionários, e levem essa mensagem adiante. Deixa o seu like, comentem e compartilhem os meus conteúdos com os seus parentes e amigos. Que Deus abençoe a todos. João Batista, São Paulo, Brasil, 6 de julho de 2024.